E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a Huawei Band 8. Ela foi lançada há 2 anos, creio eu, que agora estamos na Huawei Band 10. Eu tava com esse aparelho aqui parado na caixa há um tempo e esperando a oportunidade para poder usar, ok? Surgiu a oportunidade porque eu tive que dar meu relógio para minha esposa porque o dela pifou. Então eu gosto de utilizar um relógio para nadar. E esse veio bem calhar porque ele faz natação. Ele tem um monte de modos de treinos. E eu vou estar falando a vocês se é legal, compensa hoje em dia pegar ela. Ou creio até que uma mais nova. Se compensa, que deve estar mais atualizado. Infelizmente, essas pulseiras da Huawei não possuem GPS. Eu creio que dessas pulseiras, a única que possui GPS seria a Mi Band Pro 7, 8 e 9. Eu não sei se já tem a 10, creio que não tem a 10 ainda. Em relação à Mi Band, que eu achei interessante, ela tem um botão físico. Então isso aqui é bem interessante, inclusive para quem pratica natação. Porque você vai estar tudo molhado, vai querer parar o treino, pausar o treino, sei lá, e a tela touch não vai funcionar. Então isso aqui quebra um galho. Ela é pequena, bem leve, no pulso fica bem pequeno mesmo, você quase não sente. Vi aqui que ela tem 14 gramas. Eu não cheguei a pesar, mas realmente ela é bem leve. Tem sensores de oxigenação no sangue. No aplicativo diz que ela detecta arritmias cardíacas. Eu não cheguei a testar porque eu não tenho arritmia, mas sinceramente, os produtos da Huawei, em geral, os sensores são bem precisos. Vamos ver o que ela tem. Aqui tem o modo não durma, não perturbe, encontra telefone, o brilho, que infelizmente não é automático, ok? Então, tipo assim, se você deixar um brilho pequeno, quando você for no sol, você vai sofrer, tem que ajustar aqui. Eu geralmente tô deixando um brilho alto, mas incomoda um pouco à noite. Tem lanterna, configurações, tela sempre ligada, despertador, cronômetro e temporizador. O básico do básico, né? Vindo para cá, temos treino, registro de treino, status do treino, frequência cardíaca, SpO2, que é a oxigenação sanguínea. Ele, inclusive, faz essa medição 24 horas por dia, se você quiser, e é bem legal. Registro de atividades, o sono. Ele é bem preciso, achei bem preciso. Eu dormi com ele ontem, achei bem preciso. Inclusive, ele pegou as horas que eu levantei. Estresse, exercício de respiração, música, que ele não tem memória interna, porque essa música, ele controla a música do celular, notificações, clima, inclusive notificações, ele tem algo bem interessante que dá para você responder mensagens. Você pode responder com emoji ou com mensagens pré-prontas que você coloca no aplicativo ou com emojis. A tela dele é uma tela AMOLED, bem legal, bem nítida. Tem vários exercícios de treino. Corrida ao livre, ele não tem, infelizmente, não conta com o GPS, então você vai precisar do celular, já está utilizando. Então ele não é mais indicado para corredores, a não ser que você não ligue para precisão. Ele tem mais uma ruma de treino aqui. Treino pra caramba. Eu vi em algum local que são mais de 150, mas com certeza você não faz isso. Mas um desses aqui vai servir para você. Como eu disse, tenho usado ele para natação.
Ele mede o batimento cardíaco. Aqui você pode colocar a meta, voltas tempo, calorias ou nenhuma meta. O comprimento da piscina 25, 50. Conjunto de voltas ou remover esse exercício daqui dessa grade de exercícios. Porque ele tem várias watch faces. Dá para instalar várias mesmo aqui pro aplicativo. Vamos lá em configurações, o que dá para fazer. Ele tem PIN, então dá para você colocar uma senha no relógio para ninguém ter acesso. Notificações. Se você quer que desperte a tela, que a tela acenda toda vez que você receba uma notificação. Configurações de treino, se você quer que ele detecte treinos automaticamente. Transmissão de dados, eu creio que seja aqui para quem usa aquelas faixas externas de frequência cardíaca, medidores externos. Sistema de atualização, ok, ele está atualizado. O modo de espera, você pode deixar automático, que eu creio que não tenha muita precisão. E eu deixei agendado para a noite quando for dormir. Se eu for dormir com ele e não lembrar de ativar, ele ativa sozinho. E isso quebra um galho para não ficar acendendo no seu rosto quando você estiver dormindo. O não perturbe, para quando você não quiser receber notificações. Vibração, se quer forte, suave ou desativada, eu deixo no forte. Telebrilho, como eu falei, ele não tem brilho automático, infelizmente, mas tem aqui a função de reduzir o brilho à noite, que isso já dá uma ajudada. Tocar para despertar, se você tocar na tela, ele vai ligar. Sono é para desligar a tela, quanto tempo ele leva para desligar a tela automaticamente. E tela ligada, quanto tempo ele vai ligar se você tiver a função tela ligada. Não permite deixar direto, ok? Ele fica ligado no máximo até 20 minutos, se você deixar aqui configurado. Infelizmente, no treino também a tela não fica ligada direto. Então você tem que estar levantando o pulso para ver. Que são as telas personalizadas que eu vou mostrar daqui a pouco. Os mostradores de relógio, se você quer sempre ligado, o chamado Always On Display, ou qual tela você quer. E basicamente é isso aqui. A construção dele em plástico. Acho que os atuais já são em metal. Isso aqui creio que seja em plástico. Pela textura é em plástico mesmo. Ok, ele tem um preço bacana. Se você conseguir pegar por menos de 200 ou 250, eu acho que é um preço bom. Vem na caixa somente ele e o carregador, que é um carregador proprietário. Que a pulseira também é proprietária. Esse que eu comprei já veio com uma pulseira extra e uma película para aplicar, que é bem ruimzinha para aplicar, porque ela é de gel, mas eu consegui aplicar. Então, vale a pena? Creio que sim, depende do seu objetivo. Se você quer apenas um relógio que lhe dê notificações e sirva para alguns treinos, tipo treino de academia, que não vai usar GPS, acho que vale sim. Inclusive, se tiver mais barato que a Galaxy Fit 3, eu acho que ela é um pouco mais larga, mas eu não acho tão resistente, porque é muita reclamação do pessoal que compra com relação à vedação dela. E essa aqui, tipo, eu já dei uma mergulhada
Na piscina, no mar ainda não testei, mas na piscina eu mergulhei e foi de boa fazendo treino. Ok? Dizem que a bateria dela dura até 14 dias. Eu não sei, eu não tô com ele há esse tempo todo, então eu não posso relatar se é isso mesmo. Porém, ela está agora em 77%. Tem 2 dias que eu tirei da caixa e carreguei 100%. Então deve ficar uma média boa de pelo menos uns 10 dias. Eu deixo o SP2 ligado, mas não deixo o Always On Display ligado. Então é isso aí. Se ela vale a pena? Depende do preço. Depender do preço, vale a pena sim. E do seu objetivo. Porque dá para encontrar alguns relógios GPS com o GPS até uns R$ 500 legais também. Então, se você gostou dessa pulseira, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo e eu vou estar deixando o link nos comentários, fixado nos comentários. Para quem quiser estar adquirindo, se puder adquirir por lá, ajuda o canal, ok? Valeu então, pessoal. Até a próxima.